Seja bem-vindo de volta para a segunda parte do nosso Magazine Semear. Antes do intervalo, estivemos a falar sobre a exportação da música angolana para outras partes do mundo. Mas agora vamos olhar para as outras formas de arte, para saber se também vão para além das nossas fronteiras. Vamos também saber como os artistas se estão a adaptar à nova realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. E não é tudo. Você vai também saber em primeira mão sobre a nova linha de crédito que está a ser preparada para ajudar a mitigar o impacto da pandemia do coronavírus na produção cultural e artística. Tal como tem acontecido com a música, o teatro tem vindo a conquistar palcos internacionais, principalmente em países como Cabo Verde, Portugal e Brasil. O historial que nós temos é que, pelo menos que eu saiba, onde os grupos de teatro foram da Angola, conquistaram prémios. Há um grupo, que é o Colonga, que foi por Brasil e conquistou acho que mais de 10 prémios num festival. Então, há o próprio Henrique, que tem uma distinção de um festival internacional, o Miragens tem. Os grupos angolanos têm espetáculos que deixam mesmo as pessoas de boca aberta. O teatro é muito apreciado pelos angolanos e o consumo interno é considerável em qualquer parte do país. A sala de teatro de Benguela, no Monumental, é enormíssima e não tinha lugar para nenhuma pessoa. A sala estava repleta. O Cine Sporting no Bié, onde está o Hermenegildo, que é um grande dinamizador, é uma sala enorme e a sala fica muitas vezes repleta de público. O teatro é uma arte que vende mesmo, as pessoas gostam, o público procura. O cinema angolano também começa a ganhar mais espaço, apesar dos altos custos de produção. Se tivermos que falar em valores hoje, podemos dizer que pelo menos 15 a 20 milhões de kwanzas já faz um bom filme. Gasta-se muito com aquilo que é a cenografia, os adereços de cena, a produção das cenas como tal, gastam muito. Há guiões que, por exemplo, pode pedir um carro de luxo, tens que alugar um carro de luxo, não é? Há guiões que te pedem 50, 60 atores e aí você tem que reunir 50, 60 atores e pagar todo mundo, não é? O aluguer dos cenários ou dos sets para filmar, o transporte, a alimentação do pessoal, tudo isso gasta muito mais, não é? A pós-produção também gasta porque se quiseres ter um bom produto, tens que investir na pós-produção para teres um resultado agradável. E isso requer investimento, requer dinheiro, porque os bons técnicos são caros. Segundo o cineasta, tal como se verifica no teatro, o cinema em Angola ainda não é uma arte muito rentável, sobretudo pela falta de salas para exibição de filmes. Nós temos apenas 4 ou 5 salas, 3 ou 4 províncias que têm salas que dispõem de condições atualizadas para a exibição de filmes. Há uma grande dificuldade de escoamento do produto filme. Produz um filme e nem sempre o filme é visto pelo número de pessoas que se pretende, não é? Na altura da elaboração do projeto. A falta de infraestruturas voltadas para atividades culturais é sentida de forma transversal no meio artístico, mas esse déficit pode ser, na verdade, uma boa oportunidade de negócio. Eu sei que se na minha sala eu tiver um lugar, eu tiver capacidade de 150 pessoas, em função da minha capacidade de produção de gastos, eu vou ter rentabilidade. E costumo dizer muito isso. Eu não entendo por que os empresários não olham para o teatro como um produto rentável, vendável. Enquanto alguns artistas pedem salas,
Outros procuram por prateleiras, mesas e cadeiras. É o caso de Erlindo Isabel, diretor-geral da Mayamba Editora, que gostaria de ver crescer o número de bibliotecas e livrarias em Angola. Devia existir uma biblioteca em cada município, por exemplo, e cada uma dessas instituições tivesse um fundo de aquisição. Evidentemente, nós não teríamos um acúmulo de livros, de caixas de livros aqui em armazém. O preço mínimo, por exemplo, vou tomar o exemplo de um livro de 200 páginas, uma tiragem de 2.000 exemplares, hoje está acima, preços nacionais, acima dos 3 milhões de kwanzas. O valor ao qual nós vamos adicionar para fazermos o preço de venda ao público, os impostos, o salário, evidentemente a margem da editora, em que se incorpora o salário da editora, a margem dos livreiros e os direitos de autor. Mas existem vertentes da arte que não podem e nem devem escapar dos altos custos. Foi o que a nossa equipa descobriu durante uma visita ao ateliê do conceituado artista plástico Etona. A arte é muito cara, por isso é que mesmo nos outros países a arte não é feita por qualquer um. O artista, conhecido pelas suas esculturas, defende que cada peça sua é um pedaço de património, cujo valor deve crescer com o passar dos anos. O material usado, a exclusividade da peça e até o pedaço de alma deixado pelo artista influenciam no preço final da obra. Nós trazemos uma madeira dessa para cá, aproximadamente essa série terá custado quase 1 milhão e tal de kwanzas, só matéria bruta. Depois, quando chegam aqui, começa a produção onde acontece intervenção de vários autores, né? Porque o autor Etona, depois tem outros autores com muito respeito que eu tenho, como os assistentes, também tem cada um a sua mão. Então, quando nós terminamos a obra, mesmo eu tenho formação de direção de produção, e depois o valor de criatividade. E o valor de criatividade é um outro percentuado, que também engloba dentro desse percurso. Uma série dessa não pode custar menos de 30 mil dólares, né? Pronto, o equivalente em kwanzas. Guilherme Mampuia é também artista plástico e é conhecido pelos seus quadros coloridos. Conseguiu montar a sua própria galeria e workshop, onde cria e expõe os seus trabalhos. Aqui em Angola, um artista tem que se comportar como uma entidade comercial. Ok, o que uma entidade comercial faz? Tens um produto, tens que ter o público foco, tens que aprender a publicitar este teu produto, tem que trazer uma coisa nova, tem que ser uma mais-valia para quem quer comprar. É assim que a pintura deve funcionar para um artista ter sucesso. Comigo resultou e resulta com outros a quem deu o conselho. Ou seja, como é que é o processo criativo? Tu crias a tua arte, graças a Deus, nesse tempo já temos páginas virtuais, né? Temos publicidade, temos o Facebook, tem o Instagram, depois tem aquela possibilidade de a página ser patrocinada mediante o pagamento de uma caução pequena. Essas coisas todas são técnicas que um artista hoje deve fazer. Cada ramo da produção artística tem as suas especificidades, mas neste momento todos enfrentam um desafio comum: a pandemia da Covid-19. A questão dos espetáculos estão todos parados. Os restaurantes que podiam ser uma solução acabam por ter menos pessoas dentro dos restaurantes e o valor a pagar aos artistas também se torna reduzido. Aí pronto, então nós sofremos mesmo uma paragem brutal com a questão da pandemia. Ninguém pode fazer exposições, ok? Tivemos muitas estamos a falar de salas de galeria fechados. Quando as salas são fechadas, ninguém compra. Okay? Ninguém vê e, querendo como não, houve uma queda nas vendas. Estamos a nos reinventar. É verdade que perde um bocado da sua essência, mas para que nós sobrevivamos é necessário que isso aconteça. O Grupo Amazonas criou um projeto que se chama o Teatro no Cubico. Teatro no Cubico é o quê? Ele filma como se fosse televisão, mas com técnicas de teatro. Mampuia também teve de se render aos meios digitais. Já participou numa exposição virtual e atualmente trabalha mais com as redes sociais.
Entretanto, tem a minha página no Facebook, tanto como no Instagram, tanto como no meu estado do WhatsApp, há sempre aquela publicação virtual que continua. É o único jeito mais prático de chegar aos meus habituais clientes, aos novos. E isso foi positivo, porque a grande venda que eu fiz nesse momento, nesses 4 meses quase de confinamento, foi graças a essas páginas. As pessoas vinham, comentavam, falavam tudo online, depois fazíamos o trabalho de entrega também a domicílio das peças, e as coisas vão correndo lentamente, mas as coisas vão andando. Enquanto dizem que não houver uma cura, não vamos ter uma solução imediata para o nosso setor. Obviamente que nós estamos sempre a tentar inovar e encontrar soluções. Uma das soluções que nós encontramos agora foram os lives. Os lives vieram solucionar alguns problemas que os artistas têm. Ainda não é uma forma de rentabilidade alta, porque não há muita experiência, não só por parte das produtoras, mas também por parte das empresas, em como vamos rentabilizar com os lives. Para o Cláudio Kiala, foi a oportunidade perfeita para apresentar uma solução de shows online. Nós temos trabalhado em cada vez mais integrações com outras plataformas, recentemente com a Zoom Communications, para permitir que os shows se realizem, as pessoas comprem os ingressos e recebam links encriptados que não possam passar por outras pessoas e tenham logo acesso ao show, ainda que comprem na hora do show ou uns minutos antes. Então, tentamos ao máximo automatizar isso. Hoje em dia, alguns artistas que já passaram pela nossa plataforma de shows já conseguem rentabilizar os seus trabalhos, conseguem dar um show descalço em casa e ainda assim fazer algum dinheiro. Nós não só damos maior parte, eu digo 90% das receitas ao artista, como também é de livre escolha do artista o valor a taxar sobre o show. Naturalmente que nós podemos sugerir, mas deixamos a palavra final para o artista. Então os ingressos variam de 500 kwanzas. O máximo que nós tivemos até o momento foi 10 mil kwanzas. Mas no caso dos livros, Arlindo Isabel não acredita que o país esteja preparado para uma solução 100% digital. É um caminho, mas não é neste momento a panaceia. Quer dizer que o livro físico, o livro impresso, ainda é importante para chegar às localidades mais recônditas do nosso país. Os pedidos para a melhoria do setor artístico são claros. Maior apoio aos projetos culturais, a criação de incentivos fiscais e a aplicação da lei do mecenato. Programas de apoio à cultura são quase nulos. Há pouca concessão de crédito às empresas culturais. Neste último quesito, o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, ou simplesmente FACRA, tem boas notícias. O Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, FACRA, disponibiliza uma linha de financiamento correspondente a 4 mil milhões de kwanzas, que dentre os 6 setores preferenciais engloba o setor da produção cultural e artística. Nós estamos em fase final da montagem da operacionalização da linha e num curto espaço de tempo nós estamos a estimar nas próximas 2 semanas já teremos o programa completo e tão logo isso aconteça estaremos em plena disposição para anunciarmos a forma de acesso à linha. Apesar de fazer parte das medidas de alívio econômico estipuladas no Decreto Presidencial 98/20, que tem como objetivo mitigar os efeitos da pandemia, espera-se que os benefícios desses investimentos se façam sentir, mesmo quando o coronavírus for apenas uma lembrança. Que os nossos microempresários usem essa iniciativa da melhor forma, não é? Que consigam criar projetos, ou seja, criar e implementar projetos bons, não é? Quando me refiro a bons, estou a referir projetos que sejam sustentáveis, quer projetos também rentáveis, porque digo rentáveis porque nós precisamos que este valor que está a ser colocado à disposição dos microempresários deve retornar, não é? Retornar para que façamos um ciclo de financiamento, demos oportunidade a outros e assim sucessivamente.
É realmente uma boa notícia para todos os fazedores de arte a nível de todo o país. E é desse jeito que o Magazine Semear leva até à sua casa todas as informações sobre tudo o que é feito em Angola. Este programa inspira pessoas e semeia a criatividade. Foi assim com Matias Damasio, o autor de Matemática do Amor, deixa aqui uma promessa para os produtores nacionais. Veja a seguir. Cantamos sobre a independência, cantamos sobre a paz e nós artistas temos falhado de alguma forma neste tema que dizem de produção nacional. Acho que nós, e participamos inclusive de um processo que foi o Live Solidário que fizemos em Angola para angariar alimentos para as pessoas, e eu pude viver na primeira pessoa a nossa realidade. A maior parte dos produtos que foram distribuídos, e eram muitas toneladas, ainda são produtos produzidos externamente, ou seja, são produtos importados. Eu sinto que a produção nacional deve ser uma prioridade básica. Claro que não vamos deixar de importar, mas penso que aquilo que comemos, pelo menos, devia ser a nossa bandeira, devia ser produzido cá. É para podermos minimizar e podermos diminuir custos e podermos chegar a mais pessoas. Ou seja, aquilo que comemos é importante. E nós temos hoje no nosso país muita agricultura rural, agricultura familiar, que eu acho que deve ser massificado, e eu desafio e lanço esse desafio. É um processo interessante. Aliás, eu acompanho o vosso programa e gosto. Tenho estado a receber muitas coisas no WhatsApp, a vossa forma ativa, como vocês falam da produção nacional. E temos que massificar isso, a produção nacional. Temos que lançar sementes, temos que começar a dar os nossos primeiros passos. Eu me predisponho a ser embaixador dessa causa, porque acho uma causa tão importante como a causa da paz, da música Angola que defendi, tão importante quanto a conquista da independência. Acho que o nosso próximo passo, e sem medo de errar, deve ser isso, começar a produzir nacional. E vou mais longe, e vou muito mais longe. Vou me comprometer aqui a fazer uma música sobre produção nacional. Uma música sobre produção nacional, que eu acho que é importante para incentivar as pessoas que produzem, para incentivar as pessoas a consumirem o que é produzido por nós, e começamos a lançar essa semente. Acho que a música pode ser, sim, um fator fundamental, porque a música massifica, a música chega às pessoas, a música motiva, incentiva, galvaniza. E eu lanço esse desafio para ser embaixador desta causa, ponho-me à disposição para ser embaixador dessa causa de produção nacional e comprometo-me aqui a fazer uma canção sobre produção nacional, sobre massificação de produção nacional, incentivar as pessoas que estão a produzir, incentivar os consumidores a poderem, portanto, consumir o que é nosso. E pronto, é o final da edição de hoje do Espaço Semear, este magazine que é feito com o apoio de produção do Prodesi, o programa do Executivo que visa o apoio à produção nacional, a diversificação das exportações e a substituição das importações. Magazine Semear, as engrenagens do desenvolvimento económico, a comercialização dos produtos e o consumo final. Um conjunto de critérios que vale sempre levar em conta. Neste espaço, a produção nacional tem vez, tem voz e tem imagem. Somos o veículo das iniciativas dos produtores. Para a próxima semana, nós estamos de volta com novas sementes para voltar a semear. Até daqui para a semana.